O Brasil está na reta final da colheita do feijão de segunda safra e já dá início ao plantio da terceira safra do grão em algumas localidades. Ambas as safras do feijão devem apresentar uma produtividade bem melhor nesse ano na comparação com o ciclo passado. Se lembra bem, ano passado foi de estiagem, acabou prejudicando muitas culturas, milho e outras, entre elas a do feijão, que sofreu uma quebra na produção muito forte no Brasil, trazendo preços muito elevados ao consumidor final. Para essa safra, no entanto, o clima colaborou bem, os produtores estão otimistas e animados em boa parte do Brasil. Com exceção do estado do Paraná, que sofreu com geada algumas semanas atrás e acabou prejudicando bastante as lavouras que estavam no campo. Em geral, na média nacional, olha só o que a Conab espera para essa temporada, para a segunda safra e terceira safra de feijão. Em relação à produtividade média dos campos, ela deve melhorar na segunda safra em 24%, saindo de um rendimento de 11,6 sacas por hectare na temporada 15-16 para 14,38 sacas neste ciclo. Já em relação à terceira safra, a melhora no rendimento deve ser de 20,5%, com a produtividade saindo de 14,70 sacas por hectare para 17,78 sacas. Vamos saber agora, então, com a Nadiara da Somar Meteorologia, como que fica o clima, então, para aquele produtor de feijão que segue com a segunda safra nos campos e que já está de olho no plantio da próxima safra. Enquanto o clima prejudicou algumas lavouras de feijão no sul do Brasil, especialmente por causa das baixas temperaturas que trouxeram até geadas para algumas lavouras do Paraná. E também agora tem previsão de excesso de chuva que pode atrapalhar aquelas áreas que estão colhendo. Sobre o Nordeste, o retorno das chuvas tem beneficiado algumas áreas produtoras. Tem chovido bem em algumas áreas da faixa norte, isso tem garantido bom desenvolvimento das lavouras de feijão, inclusive no estado cearense. Na faixa leste, especialmente Recôncavo Baiano, que inicia o plantio do feijão nesta época do ano, o índice de chuva ainda não tem sido suficiente para encharcar o solo, mas para os próximos períodos tem previsão para o retorno das chuvas que também deve beneficiar o desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, para os próximos períodos, a expectativa é de tempo mais seco aqui no interior do Brasil, algo que é bem típico desta época do ano, e vai chover muito na região sul. Até o final de semana estão previstos volumes de água acima de 100 milímetros aqui sobre o Rio Grande do Sul. Nas áreas produtoras do sudoeste paranaense, deve chover mais de 30 milímetros até o dia 14 agora do mês de maio. E no Nordeste, a chuva continua mais sobre a faixa norte da região. Deve beneficiar áreas do Maranhão, norte do Piauí e Ceará com mais de 30 milímetros. Aos poucos, essa chuva também aumenta aqui na faixa leste, mas ainda não é o suficiente para encharcar o solo no Recôncavo Baiano, importante área aí que está começando o plantio do feijão. No segundo período, entre os dias 15 e 19, agora do mês de maio, a chuva se espalha pelo centro-sul do Brasil, algo até atípico para esta época do ano. Vai voltar a chover forte em algumas áreas entre São Paulo, Triângulo Mineiro e interior de Mato Grosso do Sul, com mais de 30 milímetros. Nas demais regiões, apesar da chuva ser generalizada, o volume será menor, variando de 5 a 15 milímetros em 5 dias. E sobre o Nordeste, a chuva se espalha um pouco mais, até mesmo abrangendo boa parte da Bahia. Mas, por enquanto, o volume de água será baixo. No terceiro período, a partir do dia 20 do mês de maio, a chuva ainda continua aqui sobre o interior do Brasil e desta vez o volume será ainda mais elevado aqui entre São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e partes de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas podem receber mais de 50 milímetros neste período. Enquanto isso, na região sul, apenas chuva isolada, de baixo acumulado, então para aquelas áreas que vão estar colhendo feijão, essa chuva não chega a atrapalhar muito as atividades. E sobre o Nordeste, a chuva começa a reduzir aqui no norte, mas começa a ganhar um pouco mais de intensidade aqui sobre a faixa leste, especialmente no estado da Bahia. Essa chuva inicia a recuperação da umidade no solo.